Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, um excelente final de semana, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, um sábado já repleto de novidades para todos vocês. Temos saídas, temos chegadas confirmadas, então já vamos lá começar com essas atualizações. Vamos falar primeiramente de saída, né? O lateral esquerdo, Patrick Lanza, está confirmado como novo reforço do Pafos do Chipre. Como a gente já tinha comunicado para vocês há 3 dias atrás, agora está confirmada a transferência. O lateral esquerdo, de apenas 22 anos de idade, a princípio vai por empréstimo para a equipe que vai disputar a Champions League. Exatamente, então para todo mundo que gosta de acompanhar aí uma das maiores competições de clubes do planeta, vai ter ex-São Paulo, né? Porque ele agora já é confirmado jogador da equipe do Pafos. O Patrick vai disputar a atual Champions League com a equipe do Chipre, que tem também outros brasileiros, como por exemplo o Davi Luiz, aquele mesmo, né? Jogador de seleção, jogador que estava recentemente no Fortaleza. O Patrick foi negociado após 38 partidas como profissional do São Paulo, 2 assistências e nenhum gol. Ele hoje era a terceira opção ali para lateral, atrás do Enzo e atrás também do Wendel. Nunca se firmou como titular e nunca também foi um dos mais queridos pela torcida. Pelo contrário, né? Foi sempre um jogador até muito criticado. E essa negociação aconteceu por cerca de 200 mil euros, né? Mais ou menos R$1 milhão ali na cotação atual pelo empréstimo. Depois, caso algumas metas sejam atingidas, existe uma obrigação de compra por cerca de 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Então, Patrick se despede e já não é mais jogador do São Paulo. Ele se apresenta neste final de semana para a equipe do Chipre e já nem treina mais com a equipe São Paulina. Beleza, rapaziada? E se tem saída, tem também chegada, né? Ontem o Emiliano Rigoni chegou aí, né, pela primeira vez na volta, né, ao CT do São Paulo, se apresentou ao técnico Hernan Crespo. Os dois bateram um papo, inclusive, ali especial, um papo ali cara a cara, somente os dois. Provavelmente, né, o Rigoni deve ter um papel importante nessa equipe do Hernan Crespo. O jogador voltou a encontrar alguns companheiros, como por exemplo o Luciano, né? Eles jogaram juntos, né, na primeira passagem do Rigoni. Luan também jogaram juntos, foram campeões, né? Aí daquele atual plantel. O Rigoni acabou chegando um pouquinho depois do Campeonato Paulista. Tem também Jonathan Calleri, Arboleda, alguns jogadores que já conhecem o atacante argentino, então ele já está se sentindo aí em casa, né? Falou que estava com muita saudade de vestir essa camisa. E eu confesso para vocês, é um jogador que eu gosto. Vi muitos comentários aí até negativos, falando que o Emiliano Rigoni já não teve, né, uma boa passagem nas suas últimas equipes, que não daria certo, mas eu acho que a gente não tem que criticar antes do jogador voltar a entrar em campo. Vai ser titular, vai ser um jogador reserva, vai ser importante para o grupo, a gente não sabe, somente o Hernan Crespo pode responder. Mas eu acho que o Rigoni tem sim um papel importante nessa equipe e pode assumir a titularidade do São Paulo, né? Porque o Ferreirinha cá entre nós, o André Silva e o Ferreirinha estavam uma dupla ali, meu Deus do céu, né? O Ferreirinha não driblava e não acontecia nada, o André Silva não conseguia nem dominar a bola. Então eu acho que a gente pode ter um papel importante com o Rigoni sim nesse ataque do São Paulo. Vai ser titular ou não, como eu falei, o Hernan Crespo vai poder responder pra gente nas próximas partidas, mas o jogador está oficialmente de volta, treinou com os companheiros na data de ontem, né? E vai, obviamente, seguir agora com a sessão de treinamento dos próximos dias até encerrar a data FIFA e o São Paulo voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro, né? Que é justamente a partida contra o Botafogo, né? O primeiro jogo pós-data FIFA. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o Rigoni. Temos atualização sobre o Marcos Leonardo? Temos, então vamos lá, mais um capítulo da novela Marcos Leonardo. A gente já tá falando disso aqui, ó, já faz muito tempo, tem pelo menos 10 dias que nós estamos falando sobre essa situação. A gente imaginou, né, que após a janela de transferência, né, o negócio fosse dar uma esfriada, mas pelo contrário, o negócio até que esquentou, hein? A janela encerrou e todo mundo falou, ó, desanimou, Marcos Leonardo não vem, a janela tá fechada, mas pelo contrário, o jogador solicitou à FIFA, né, a rescisão contratual com a equipe árabe. A princípio o negócio tá dando o que falar por lá, tá dando realmente muita confusão e muita polêmica, porque o Al Hilal não quer perder o investimento que fez, né? Apenas um ano atrás, há 12 meses atrás, o Al Hilal pagou para a equipe do Benfica 40 milhões de euros e não quer perder o jogador assim, de uma maneira, vamos dizer assim, de graça, né? Porque por mais que a rescisão seja, né, para evitar pagar os salários até o restante do contrato, mas o Al Hilal não teria nenhum retorno financeiro para um jogador de apenas 22 anos de idade.
foi uma opção técnica, né? O Marcos Leonardo não ser inscrito na competição do Campeonato Saudita, né? Mas também foi uma opção técnica ele ser inscrito na Champions Asiática. Então tá tendo todo esse embate entre o Marcos Leonardo e a equipe do Al Hilal, mas o jogador já comunicou, né, ao seu staff e comunicou também aos seus familiares que não deseja mais jogar com as cores do Al Hilal. Então está sendo realmente um verdadeiro embate e a FIFA, né, está no meio disso aí, porque uma rescisão contratual, uma rescisão por acordo mútuo, as duas partes já se resolvem, né? Seria o Marcos Leonardo chegar no Al Hilal, ó, os denominadores em comum é esse, então a gente rescinde o contrato. Mas não tá nenhum dos dois lados cedendo. O Marcos Leonardo de jeito nenhum quer mais jogar na equipe do Al Hilal, entrou na FIFA, né, alegando uma cláusula aí que o jogador estava sendo impedido de exercer a sua função profissional e o negócio está dando o que falar. O Al Hilal tá de todas as maneiras não querendo deixar o Marcos Leonardo, mas parece, né, que realmente o futuro do jogador não é mais com as cores da equipe saudita, né, com as cores de um dos maiores clubes do futebol por lá. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Marcos Leonardo pode, de fato, aí, nesses próximos dias, de ficar livre no mercado? É uma possibilidade muito grande, né? Uma possibilidade que há pouco tempo atrás era até remota, né? A gente falou sobre isso no último vídeo e agora a possibilidade é maior do que nesses últimos momentos, né? Então o Marcos Leonardo pode sim ficar livre no mercado. O jogador já fez essa solicitação para a FIFA, né? Como eu falei para vocês, é um negócio um pouquinho mais sério do que ele chegar e falar para o clube: não quero mais jogar por aqui, mas o clube fala: não, você tem contrato, você vai seguir a rotina de treinamento, mesmo você não estando inscrito no campeonato, e é isso, não tem muito o que falar, você vai seguir o cronograma para o clube, mesmo que você treine separado, mesmo que aconteça alguma outra coisa, você ainda tem contrato e você vai seguir a rotina de treino. Isso aí ainda não está acontecendo, né? Então, rapaziada, tem muita coisa para ocorrer nesses próximos dias, vamos aguardar aí. Realmente o futuro do Marcos Leonardo pode ser distante da equipe do Al Hilal. Isso não significa, neste primeiro momento, que ele será um jogador do São Paulo. Ele demonstrou todo o seu interesse em vestir as cores do tricolor, mas era um outro cenário, né? O jogador tem propostas, né? Teve sondagens também do futebol europeu, proposta de outros clubes brasileiros, né? Mas neste momento, né, o São Paulo está atento à situação e, como eu falei, né, confirmando a notícia de ontem aí, o São Paulo tem uma reunião com o staff do atleta para entender as condições de um novo contrato, né? Porque até então era um contrato de empréstimo com o Marcos Leonardo tendo contrato com a equipe do Al Hilal. Agora ele livre no mercado, seria uma outra situação, uma outra negociação. O salário do jogador pesa, tem tudo isso aí. O jogador tem um sonho de jogar a Copa do Mundo, ele já mostrou o seu interesse. São Paulo tentou de todas as maneiras, um empréstimo curto, um empréstimo longo, né? Um empréstimo até dezembro, um empréstimo até junho do ano que vem. Não conseguiu negociar com a equipe do Al Hilal e agora é um outro cenário, né? Com o jogador ficando livre no mercado, o negócio seria apenas São Paulo e Marcos Leonardo, não teria nenhum outro clube. O jogador poderia chegar a qualquer momento. O que a gente tem de informação é de que o São Paulo fará de tudo para ter a contratação antes da partida de ida da Libertadores, né? Esse camisa 9 que a diretoria está buscando no mercado, a possibilidade de chegada dele é antes mesmo, né, da partida da Libertadores, para o jogador já se habituando ali, treinar com o elenco e já ir para o jogo. Então, rapaziada, para esses próximos jogos, para os próximos jogos, né? Hoje é dia 6, São Paulo entra em campo aí no finalzinho do mês, lá para o dia 19, contra a equipe da LDU pelas quartas de final da Libertadores. Daqui até lá, meu amigo, muita coisa pode acontecer. Marcos Leonardo pode chegar, pode ser um outro jogador, né? A gente tem também um plano B, que é isso que a gente vai falar agora com vocês. Se de fato, né, não pintar a situação do Marcos Leonardo, se desenrolar para um outro lado, ou então se o jogador acabar não saindo ou não escolhendo o São Paulo neste momento, São Paulo tem um plano B para a chegada de um centroavante, né? A reunião da diretoria e com a comissão técnica é que de fato precisa de um novo camisa 9, né? Com a lesão dos 3 jogadores da posição, tem aí o Luciano que pode fazer às vezes e tem o próprio Dineno, né? Mas como não eram os jogadores que estavam atuando ali, a diretoria preferiu a contratação de um novo jogador, né? Então o Marcos Leonardo é o plano A. Isso aí já não é novidade para ninguém. Mas caso isso não aconteça, o São Paulo agora tem um plano B. Porque o São Paulo, na janela de transferências, não teve. O São Paulo apostou todas as fichas na chegada, contou com a vontade do jogador, acabou que o negócio não aconteceu, a janela fechou e o São Paulo ficou de mãos atadas, né? O São Paulo fez até plantão lá no centro de treinamento, esperando, né, pros documentos chegarem, pro negócio acontecer. Acabou que não deu certo. Então, tem outros nomes agora no radar de São Paulo e a gente vai estar falando sobre isso também nos próximos vídeos, tá bom, rapaziada? Então, essa situação do Marcos Leonardo, conforme for desenrolando, essa situação não, essa novela, né? Essa novela mexicana aí do Marcos Leonardo, conforme for desenrolando, a gente vai trazendo, né? Hoje tivemos essa atualização para vocês de que a conversa com a FIFA foi iniciada, né? E que a FIFA está
com, vamos dizer assim, nesse meio, né, entre Al Hilal e Marcos Leonardo para o negócio desenrolar. Então, vamos trazendo essas atualizações aí para vocês. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Todo mundo que nos acompanha, deixa o like e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!